Gênesis capítulo 44. Gênesis capítulo 44, a partir do verso 1. Vamos dar uma recordada primeiro, irmãos. Lembrando o seguinte, que nós estamos estudando a vida de José. José, ele foi vendido pelos seus irmãos para o Egito. Ficou um longo período, mais de 15 anos, como escravo no Egito. Porém, depois dos sonhos de Faraó chama ele e ele interpreta os sonhos, dizendo que haveria naquela época 7 anos de fartura e depois mais 7 anos de seca, de fome, muita fome, tá bom? Bem, nós vimos algumas terça-feiras atrás que os irmãos de José já havia começado a seca, e começou essa época de muita pouca comida, e o pai de José enviou os seus irmãos até o Egito, e José reconheceu eles, porém não se deu a conhecer. E aí ele fez todo aquele esquema lá, falou que eles que eles eram espias, ficou com um dos irmãos preso, e falou: olha, eu quero saber se vocês estão falando a verdade, traz o irmão mais novo. Lembrando que o irmão mais novo, ele era Benjamim, que era irmão de José por parte de pai e por parte de mãe. Aí passou aquele primeiro ano, acabou a comida de novo, começou o segundo ano de fome, e aí Jacó toma coragem e envia os filhos tudo de volta para o Egito. E eles estão agora, nós vimos na semana passada que eles foram convidados por José para participar de uma refeição, de um almoço com ele. E ali estavam todos os irmãos de José, os 11 irmãos de José que se prostraram diante dele ali. Muito bem. Bem, José tratou eles bem, mas agora José arma um esquema aqui para poder, de alguma forma, conseguir segurar os irmãos dele ali na cidade do Egito. E então, a partir do verso 1, eu peço que os irmãos acompanhem aí. Capítulo 44, verso 1. E deu ordem ao que estava sobre a sua casa, dizendo: enche de mantimento os sacos destes homens, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do seu saco. E o meu copo, o copo de prata, porás na boca do saco do mais novo, com o dinheiro do seu trigo. E fez conforme a palavra que José tinha dito. Vindo a luz da manhã, despediram-se estes homens, eles com os seus jumentos. Saindo eles da cidade, e não se havendo ainda distanciado, disse José ao que estava sobre a sua casa: levanta-te e persegue aqueles homens, e alcançando-os, lhes dirás: por que pagastes mal por bem? Não é este o copo em que bebe meu senhor, e pelo qual bem adivinha? Procedestes mal no que fizestes. E alcançou-os, e falou-lhes as mesmas palavras. E eles disseram-lhe: por que diz meu senhor tais palavras? Longe estejam de teus servos de fazerem semelhante coisa. Eis que o dinheiro que temos achado nas bocas dos nossos sacos, te tornamos a trazer desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa de teu senhor prata ou ouro? Aquele com quem
de teus servos for achado, morra, e ainda nós seremos escravos do meu senhor. E ele disse: ora, seja também assim, conforme as vossas palavras. Aquele com quem se achar será meu escravo, porém vós sereis desculpados. E eles apressaram-se, e cada um pôs em terra o seu saco, e cada um abriu o seu saco, e buscou, começando do maior e acabando no mais novo, e achou-se o copo no saco de Benjamim. Então rasgaram as suas vestes, e carregou cada um o seu jumento, e tornaram à cidade. E veio Judá com seus irmãos à casa de José, porque ele ainda estava ali, e prostraram-se diante dele em terra. E disse-lhes José: que é isto que fizestes? Não sabeis vós que um homem como eu pode muito bem adivinhar? Até aqui, por enquanto, irmãos. Olha só que coisa interessante, irmãos. Irmãos, a Bíblia não explica por que José faz isso exatamente. A Bíblia não explica, não dá para saber. A gente pode falar várias coisas aqui, mas é tudo invenção. A Bíblia não fala exatamente o que estava no objetivo de José com relação a isso. Mas, de certa forma, ele estava, oprimindo os irmãos dele, Porque, lembre-se, irmãos, esses irmãos dele aqui, tirando Benjamim, haviam vendido ele como escravo, sem dever nada para ninguém. Tá? Então, assim, nós não sabemos o porquê. Mas olha a estratégia dele. Ele colocou lá o cálice, o copo ali dentro do saco de Benjamim, despediu aqueles homens, depois mandou o cara ir lá atrás e falou assim: vai lá e vê se acha. E achou, claro, Ele que tinha colocado, não tinha como dar errado, irmão? E aí, o que acontece, irmãos? A gente percebe o desespero, dos irmãos deles, se você pegar aí, o versículo 13, então rasgaram as suas vestes e carregou cada um o seu jumento e tornaram a cidade. Irmãos, na verdade, pelas palavras dos irmãos, dele, Benjamim deveria ser o quê? Morto, Aquele com quem achar seja morto e nós seremos seus servos. Era isso que eles haviam combinado ali com o criado de José. Mas claro, irmãos, que ninguém queria matar ninguém. E aí eles rasgam as suas vestes, eles entram em desespero. Eu fico imaginando a cara um do outro, irmãos. Caramba, como que isso? Benjamim, como é que você foi pegar isso, Benjamim? Mas eu não peguei. Imagina como que não deve ter sido isso, E outra coisa, irmão? Benjamim não sabia que José havia sido vendido. Ninguém, só quem sabia eram os demais irmãos. E aí, então, eles vêm ali, se prostram em terra diante de José. Irmãos, lembra do sonho. Lembra dos sonhos. Olha aí o versículo 14. Lê para mim, irmã linda, por favor. Veio Judá com seus irmãos à casa de José, porque ele ainda estava ali, e prostraram-se diante deles em terra. E prostraram-se diante dele em terra. Os 11 irmãos ali, todo mundo prostrado, não sabendo o que vai acontecer. E José, então, fala: poxa, vocês não sabem que eu posso adivinhar? Irmãos, até aqui José, ninguém sabia quem era José, irmãos. Ninguém sabia por que estava acontecendo. Agora, olha as palavras de Judá. Vamos lá, verso 16. Então disse Judá: que diremos a meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos. Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão foi achado o copo. Está vendo? Irmãos, a gente não sabe como foi isso, irmãos. A gente tem uma ideia, mas o desespero foi tão grande e o reconhecimento da iniquidade. Irmãos, tudo aquilo que o homem plantar, a Bíblia diz que certamente colherá. Olha como a palavra de Deus, ela não falha.
E como é sério as nossas atitudes no nosso dia a dia, irmãos. Nem tudo aquilo que vem de mal na nossa vida significa que é consequência de um pecado, tá, irmãos? Não é assim que funciona. Porque neste mundo tereis aflições e tribulações, né? E tem de bom ânimo. Mas vem depois. Agora, se você está plantando iniquidade, irmão, se você está plantando na sua carne, certamente vai colher. E a palavra de Deus, ela não falha, irmãos. Ela não falha. E aí nós vemos que Judá, então, se humilha, né? Ali, né? Somos teus escravos agora. Aí José diz assim, ó. Verso 17. Lê para mim, irmão Moacir, verso 17. Mas ele disse, longe de mim, eu tal faço, ó homem, em cuja mão o copo foi achado, este será meu servo, porém vós, sube embaixo para o vosso pai. Tá vendo? Um pouco Benjamim, mas pensou os outros. José falou assim, não, vamos fazer o seguinte, eu fico com esse rapaz aqui, ó, que roubou, ele vai ser meu escravo. É o irmão dele, irmãos. Era o irmão dele. Esse aqui vai ser meu escravo. E vocês vão embora em paz para a casa do seu pai. Mano, é um desespero, irmão. Olha, é claro que nós conhecemos a história, é fácil, né? É fácil a gente pensar, mas não dá para saber exatamente. Mas aí José, irmãos, Judá vai falar assim para José, não posso fazer isso, porque eu fiquei como fiador de Benjamim, desse meu irmão. Eu não posso voltar para a casa de meu pai sem meu irmão. Eu falei para ele que eu ia levar ele de volta. Ou eu fico aqui junto, ou eu fico no lugar dele, ou senão volta todo mundo, não tem como, senão meu pai vai morrer. Eu não vou ler tudo, né, irmãos, porque a passagem é longa, tá? Mas é mais ou menos isso que Judá fez. Se humilhou diante de José e falou, não, eu não posso fazer isso, porque eu prometi para o meu pai que eu vou levar ele embora. Justamente ele. Podia ter sido outro, né, irmão? Mas o José queria ficar com o irmão dele perto dele, né? Então, poxa vida, né? Então assim, é um momento muito difícil, irmãos, na vida destes homens, porque eles sentiram o peso de Deus sobre ele, castigando pela atitude, pelo pecado que eles cometeram lá atrás com o irmão deles, sem saber que José estava bem na frente deles, a um passo de distância deles. Mas aí, se você for comigo lá no verso 32, lê para mim, irmã Nilda, o versículo 32, do capítulo 44. Porque tu, servo, se Deus por fiador, por este moço, para com meu pai, dizendo, se não tomará teus servos, se eu não o tornara para ti, serei culpado. Culpado ao meu pai, Todos os dias. Até aí. Então, olha só o que ele diz aí, ó. Eu me dei por fiador. O que é o fiador, irmãos? Vocês aí que tem um monte de casa para alugar aí. O que é o fiador? Fiador é aquele que garante, né? É o que dá garantia, né? Se a pessoa não pagar, o fiador tem que pagar. Né? Olha só para você. Espera aí, irmão Patrício. Não vamos atropelar, não. Olha só. Veja só. Eu fui dado por um fiador. Se eu não tornar para ti, serei culpado diante de meu pai por todos os dias. Então, Judá, irmãos, ele havia feito se comprometido com o pai dele, e agora ele estava numa situação difícil. Verso 33, agora, pois, fique teu servo em lugar deste moço, por escravo de meu senhor, e que suba o moço com os meus irmãos, porque como subirei eu
a meu pai se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que sobrevirá a meu pai. Então veja só, irmãos, é um momento assim extremamente difícil. E é claro, irmãos, que essas palavras, esses fatos ali acontecendo, mexeu com José. Porque a gente não entende por que ele estava fazendo aquilo. Ele poderia já ter falado assim: ô, meus irmãos, sou eu. Mas ele não falou. Mas esses fatos acontecendo ali, né, e a forma como que os irmãos se oprimiam ali por causa do fato que havia acontecido, irmãos, José não se aguentou. José falou: não tem mais, eu não consigo mais. Eu não consigo mais me esconder. E aí, então, eu acho que assim, é um dos momentos mais emocionantes que eu vejo nas Escrituras, irmãos, com relação ao Antigo Testamento. É esse momento em que José, ele se dá a conhecer para seus irmãos. Lembre-se que na cabeça dos irmãos, José estava morto, irmãos. Já havia se perdido, não tinha mais chance. O pai dele também pensava isso. Toda a família pensava. Até porque, eles inventaram a história de que o José provavelmente tinha sido devorado por uma fera. E aí, irmãos, esse momento é muito emocionante. Vamos lá, capítulo 45, versículo 1. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui a todo homem. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. Que momento emocionante, irmãos. E assim, um momento que a gente vê o quão precioso é a nossa família, irmãos. O quão precioso é as pessoas a quem nós amamos, a quem nós fazemos parte. Eu sei que família é uma instituição que ao longo do tempo da vida é complicado. Principalmente quando a família é muito grande, né, irmãos? E a família aqui era grande, né? 12 filhos, né? Fora 4 mulheres, né? Imagina, 4 mulheres diferentes, 12 filhos. Imagina como que era a vida de Jacó, né, irmãos? Não deveria ser nada muito fácil, né? Porque a gente tem uma esposa, poucos filhos, a gente já tem problema. Disputa entre irmãos, às vezes o pai não se dá com o filho, às vezes a filha não se dá com a mãe, é uma coisa natural. Mas de qualquer forma, irmãos, o laço de sangue é algo muito forte. E aí você percebe aqui, esse momento assim emocionante, porque José, ele chora de tal forma que as pessoas estão ouvindo ele de longe. Foi um clamor que ele fez. E os irmãos dele, pasmado. Ninguém estava acreditando, irmãos. Olha lá, ó. Vamos continuar aí, ó. E disse José, verso 4, a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Irmãos, é fantástico a vida de José e a forma como ele trata toda essa situação. Veja, José, durante todo o período que ele foi escravo, irmãos, a Bíblia não relata que ele tenha blasfemado contra o Senhor, ou pecado contra o Senhor. A Bíblia não diz, irmãos. Eu não sei como é que foi, tá?
Mas a Bíblia não diz. O que a Bíblia diz é que ele era abençoado pelo Senhor aonde quer que ele estava. Eu vi essa passagem. Não sei se foi na vela ou no filme. Ele ficou paparicando toda a vida do Benjamim, que era o irmão. Era o irmão, era claro, né? O Benjamim era especial, né? Era o irmão por pai e mãe. Veja só, irmãos. Mas uma coisa que eu fico assim surpreso e que a gente tem que aprender com José, irmãos, é a forma que ele faz, né, a revelação do que havia acontecido, colocando na vontade de Deus. Olha, não foi vocês que me venderam. Não foi vocês que fizeram mal comigo. Não. Foi Deus que fez isso para conservar a vida. Por isso, irmãos, que a Bíblia diz que em tudo devemos dar graça. Porque esta é a vontade de Deus. Em tudo. Não importa se está acontecendo algo ruim ou algo bom. Não importa. O cristão, aquele que teme a Deus, irmãos, aquele que conhece a Deus e sabe que Ele é soberano sobre todas as coisas, que Ele está no domínio de toda a nossa vida e toda a história, nós temos que confiar no Senhor. Por isso que devemos dar graça. José diz assim, olha, não fique triste, porque eu fui enviado antes para a conservação da vida. E aí ele fala a respeito da seca, né, da fome, né? Verso 6, lê para mim, irmã Linda, por favor, verso 6. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem ceva. Veja, irmãos, na verdade, estava só começando. Estava só começando ainda a fome. Havia passado 2 anos e ainda tinha 5 anos. Veja, mais que o dobro ainda do tempo. E ele diz assim no verso 7, lê para mim, Marisa, por favor. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida, como um grande livramento. Muito bem, então, Deus me enviou adiante de vós, para conservar a sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Pastor, no 45, Nós vamos chegar lá. 45, no versículo 4, José se apresentou, né, os irmãos, né? Já se apresentou, nós já lemos. Ele era... Que ele era o irmão. Isso. Entendeu? Aí, irmãos, veja só o que ele ainda vai dizer lá no versículo 8. Assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Então José, irmãos, ele reconhece que Deus havia enviado ele antes para preservar a vida e colocado ele numa posição que ele poderia, né, ficar como regente de toda a terra do Egito. E agora, vamos lembrar do sonho. Deus havia revelado a José, irmãos, muitos anos antes, o que iria acontecer. E assim também, Deus tem revelado para nós a vinda do Senhor Jesus. Como é que ele ficou de irmão dele? Como é que ele... Jesus, ele vai voltar, irmãos. As Escrituras têm profetizado a respeito da vinda do Senhor, para que ele possa vir buscar a sua igreja. E aí eu pergunto para os irmãos, nós podemos confiar nas palavras de Deus? Claro. Assim como Deus revelou a José muitos anos antes de que ele estaria como senhor da sua família e da sua casa e de seus irmãos, ele estaria numa posição de soberano, Deus cumpriu isso em José. Assim também Deus tem mostrado por meio das Escrituras, irmãos, que o Senhor Jesus, que subiu ao céu,
à vista dos seus discípulos, ele vai retornar para buscar a sua igreja. Por isso, irmão, nós podemos confiar. E a gente percebe também que ele reconhece que tudo aquilo que estava acontecendo na vida dele, irmãos, era a providência de Deus. E isso aí é interessante. Por quê, irmão? Os caminhos do Senhor, eles são maiores do que os nossos. Os propósitos de Deus, irmãos, eles prevalecem. Veja, nenhum de nós estamos aqui neste templo agora reunidos sem que Deus tenha planejado isso. Porque nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, irmãos. Quantas pessoas estão no hospital agora, estão trabalhando, estão fazendo outras coisas, mas nós estamos aqui. Tá? Porque assim Deus aprove. Porque assim Ele planejou. E nós estamos aqui justamente para estudar essa passagem e aprender com este homem chamado José. Que apesar de ter sido vendido pelos seus irmãos, apesar de ter passado um longo período como escravo, né, sofrendo, lembre-se, ele foi escravo na casa de Potifar, depois ele foi preso injustamente, ficou preso dentro de uma cadeia durante mais de 2, 3 anos, aí depois que ele foi ser reconhecido e colocado como governador do Egito, e agora ele fala assim para os irmãos dele, olha, tudo o que aconteceu foi porque Deus o quis assim, para preservar a vida e preservar o nosso povo. E aí no verso 9 ele diz, apressai-vos e subi a meu pai e dizei-lhe, assim tem dito o teu filho José, Deus me tem posto por Senhor em toda a terra do Egito, desce a mim e não te demores. Então, lógico que ele queria rever o pai dele, irmãos, rever a família dele, tá? Então perceba, Deus tem propósitos nas nossas vidas, irmão. Não importa o que está acontecendo na sua vida neste momento, meu irmão. Não importa. Não importa também o que você já sofreu, o que já aconteceu, porque muitas vezes uma pessoa pode nos prejudicar, a pessoa pode às vezes levantar um falso testemunho da gente, a pessoa pode às vezes nem conhecer a gente e nos prejudicar. Não importa, irmãos. Nós temos que confiar no Senhor, porque o propósito de Deus, ele vai permanecer. Deixa marcado aqui, depois nós vamos voltar. Vamos para Isaías 46. Versículo 10. Isaías 46, versículo 10. O Senhor Deus diz assim, ó. Eu vou ler o 9 também, tá, irmãos? Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Amém? Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Esse é o Deus que é o dono das nossas vidas. Ele tem anunciado, irmãos, a história desde o início. E o seu conselho ou os seus propósitos permanecem firmes, vão se cumprir. Vamos ver um outro versículo agora. Provérbios 19. Provérbios, capítulo 19, versículo 21. Provérbios 19, versículo 21. Marque esse versículo na sua Bíblia, meu irmão. Ó, muitos propósitos
há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Amém? Se nós estamos hoje aqui é porque Deus assim o quis. A gente pode ter muitos planos, propósitos, a gente pode fazer isso, não tem problema nenhum. Mas lembre-se que aquilo que Deus estabeleceu vai se cumprir. E agora vamos ver Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Marque esse versículo também na sua Bíblia, meu irmão. Medita nessas palavras. O apóstolo Paulo, ele diz assim, Romanos capítulo 8, verso 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Todas as coisas, irmãos, não é uma ou outra não. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Lembre-se, tudo o que aconteceu na vida de José, desde as confusões entre ele e os irmãos dele, até a escravidão, tudo isso contribuiu para o bem daqueles que amam a Deus. Porque Deus assim, Ele faz a história, irmãos. Deus, Ele não é pego de surpresa. Ele é o Deus da história. Para nós encerrarmos, vamos voltar lá em Gênesis 45. Gênesis 45. Agora vamos ver o último versículo. Capítulo 45, versículo 24. Versículo 24. E despediu os seus irmãos, e partiram, e disse-lhes: não contendais pelo caminho. Amém? É assim, irmãos. O homem cristão, ele sempre procura a paz. Não contendais, não briguem entre si. Vocês vão voltar agora. Não vai discutindo pelo caminho, não. O que aconteceu, foi para o nosso bem. Deus está no controle. Não podia discutir. Porque é claro, né, irmãos? Um monte de irmão, né? Tudo adulto, irmãos. Tudo adulto, tudo velho já, sabe? Porque José era um dos mais novos. Todos velhos já. Acima dos 40, 50 anos. Ele falou assim, não vai brigando não, tá? Pode ir sossegado, porque Deus está no controle. Eu fico esperando agora vocês trazer o meu pai. A semana que vem, nós vamos estudar o encontro de José com Jacó. Tá bom, irmãos? Mas que nós possamos aprender com José. 46. 45, 46. Que a gente possa aprender com José, irmãos. Lembrar que nada na nossa vida acontece por acaso. Deus tem sempre um propósito. Que a gente possa reconhecer que Deus está no controle. E que Deus possa estar assim mostrando para nós, né? Que a gente possa sempre estar confiado e que a gente sempre volte os nossos olhos para aquilo que o Senhor tem anunciado, né, irmãos? Que a gente possa aguardar a volta do Senhor com alegria. Maranata, vem Jesus. Amém? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, te agradecemos por essa mensagem, por este culto. Obrigado, ó Pai, porque o
o Senhor tem nos ensinado através do exemplo desses homens. Que possamos, ó Pai, reconhecer a Tua vontade, o Teu querer sobre nossas vidas. Que a gente possa, ó Pai, sempre estar depositando a nossa confiança no Senhor, ó Pai. Que o Senhor possa direcionar a nossa mente, o nosso coração, para que possamos ser um povo que confia no Senhor, mesmo diante dos momentos difíceis. E que em tudo isso, ó Pai, o Teu nome seja glorificado. Obrigado pelos irmãos aqui presentes, obrigado por aqueles que estão nos assistindo, que a cada dia possamos crescer no conhecimento e na Tua graça, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Débora, pode encerrar ali para mim? Vamos fazer os nossos pedidos, começar pela irmã Linda.